Mas estamos aqui hoje reinaugurando esta igreja. E nós amamos a igreja. Já foi dito aqui aquela expressão do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas há uma outra, quando ele diz assim: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Que gostoso estarmos na igreja, que bom estarmos aqui. E nós temos uma identificação muito forte com a igreja. E essa identificação é tão forte que algumas pessoas costumam dizer aqui, foi dito aqui hoje, eu nasci na igreja. Quem nasce na igreja? A gente nasce no hospital. Mas a identificação com a igreja é tão forte que nós dissemos, eu nasci na igreja. É na igreja que apresentamos os nossos filhos, é na igreja que nós somos batizados, e hoje vamos ter o privilégio de assistir o batismo da Bruna. É na igreja que nós conhecemos a nossa cara metade, é na igreja que nós nos casamos, e a identificação é tão forte que algumas pessoas, quando estão chegando no crepúsculo da vida, sabe o que elas dizem? Quando eu morrer, eu quero ser velado na igreja. Identificação por quê? Porque se tem um lugar que nós temos certeza da presença de Deus, é onde, irmãos? Na igreja. Às vezes nós não temos muita certeza da presença de Deus dentro do nosso carro, às vezes a gente não tem muita certeza da presença de Deus na nossa casa, às vezes nós não temos a certeza da presença de Deus no local de trabalho, mas se há um lugar onde nós temos certeza da presença de Deus, é na igreja. E Deus seja louvado por isso. O mundo, vocês sabem, está um lugar muito perigoso para se viver. Não só por conta da Covid, mas por conta de uma outra quantidade de acontecimentos, o mundo está um lugar perigoso para se viver. E uma pesquisa que eu vi recentemente, há algum tempo atrás, talvez você tenha visto também, dizem que essa pesquisa diz que o mundo realmente está muito perigoso e apresenta uma lista de lugares que você deve evitar, porque é um local onde se provoca muitas mortes. Então, essa pesquisa diz assim, você costuma dirigir automóveis? Então tenha muito cuidado, porque 20% das mortes acontecem em acidentes de automóveis. Você costuma ficar muito tempo em casa? Então, cuidado, porque 17% das mortes acontecem dentro de casa. Você caminha nas ruas e calçadas? Então, também muito cuidado, porque 14% das mortes acontecem nas ruas e calçadas. Você costuma andar de avião, navio ou trem? Também muito cuidado, porque 16% das mortes acontecem nesses lugares, avião, trens ou navios. E você vai muito ao hospital? Então também muito cuidado, porque 33% das mortes acontecem em hospitais. E a pesquisa termina dizendo que apenas 0,001% de mortes acontecem dentro de uma igreja. Portanto, o melhor lugar do mundo para se estar onde é, irmãos? É dentro da igreja. Então não falte à igreja. Aproveite que a igreja está bonita, a igreja está charmosa, está um ambiente agradável, um cenário deslumbrante. Então, aproveite para estar presente aos sábados, aos domingos, às quartas, durante as semanas. Que Deus abençoe você e os que estão nos assistindo pela internet. E quando tiver a oportunidade, não falte à casa de Deus, não falte à igreja. Bem, eu disse que falaria pouco, estou tentando, mas vocês sabem que há muitos que criticam as igrejas. Um teólogo, filósofo, na verdade, chamado Lancelot Andrewes, ele disse assim, quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus. Será que é verdade? Ele disse, o Lenny Bruce disse assim, a cada dia, mais e mais pessoas estão se afastando da igreja e voltando-se para Deus. Será que é verdade? Os defensores das igrejas, eles dizem assim, tem gente que diz que saiu da igreja porque se decepcionou,
O mundo te decepciona o tempo todo e você não sai dele. Mas alguém disse assim, que a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Alguém disse assim, que uma igreja de joelhos é mais poderosa do que um exército em pé. E alguém disse assim, quem sai da igreja por causa dos homens, nunca esteve nela por causa de Deus. E alguém disse ainda, que ir na igreja é fácil, difícil é ser igreja. Nós estamos numa nova igreja. Cheiro de tinta, Dr. Robson, Dr. Aziel e Mércio. Parabéns pelo trabalho. Mas está com cheiro de nova essa igreja. Mas quando a igreja estava nova, a igreja primitiva, ela tinha 4 características. E eu quero apresentar essas 4, somente as características, sem discutir muito sobre elas. Eu mencionei isso no encerramento do concílio de pastores e anciãos, e quero repetir esse texto hoje. Atos 2, 42 a 47, é o momento que surge a nova igreja, a igreja cristã, a igreja de Cristo e liderada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja, e ela estava num crescente. Mas aqui há 4 características dessa igreja e quero encerrar com elas. A nova igreja. Atos 2, 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada pessoa havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos através dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47 conclui dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. 4 características dessa igreja. Ou 4 características dessa igreja. Primeira, uma igreja que perseverava. Nós precisamos ser perseverantes. E no que eles perseveravam? Eles perseveravam, conforme diz o texto, na doutrina. Irmãos, igreja sem doutrina, ela desaparece rapidamente. Não pense que existe igreja sem doutrina. A igreja de Deus, desde o seu princípio, havia doutrinas. E o texto diz que eles perseveravam na doutrina. Será que as pessoas estão perseverando na doutrina do casamento? Será que as pessoas estão perseverando na doutrina do sábado? Será que estão perseverando na doutrina da mortalidade da alma? Será que estão perseverando na doutrina da saúde? Será que estão perseverando? Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração. Perseverança. Mas esta igreja não é só uma igreja que perseverava, mas é uma igreja que amava. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, à medida que alguém precisava. Não vá pensando que eles saíram vendendo tudo que tinham e distribuindo. Não, não é isso. Dá a impressão que é isso, mas não era isso. À medida que alguém precisava, era socorrida. Uma igreja que amava o próximo. Mas era uma igreja também que adorava. Essa igreja, diz o texto sagrado, eles estavam todos os dias no templo, adorando e orando, louvando e orando.
É uma igreja que adorava. Mas mais do que isso, uma igreja que evangelizava. E a forma como essa igreja evangelizava me enche os olhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem acrescentava era o Senhor. A Bíblia diz que eles contavam com a simpatia do povo, eles estavam perseverando, eles estavam adorando, eles estavam orando, eles estavam amando. E enquanto eles faziam isso, a Bíblia diz, acrescentava-lhes o Senhor. O Senhor é que acrescentava. E quando é o Senhor que chama, as pessoas permanecem. Quando não é o Senhor que chama, ela simplesmente passa por aqui. E o Senhor estava acrescentando àquela igreja. É por isso que no sermão de Pedro, a Bíblia diz que 3.000 homens se converteram, além de mulheres e crianças que não eram contados. E no capítulo 4 diz que já passou para, depois da cura do homem da Porta Formosa, mais 5.000, aliás, subiu já para 5.000. E à medida que os dias iam passando, essa igreja estava crescendo. Essas são as características da igreja, quando ela é liderada pelo Espírito Santo. Uma igreja que persevera. Igreja tem dificuldade, irmãos? Tem, lógico que tem. Você tem dificuldade? Sim, lógico que você tem. Mas você precisa perseverar. Perseverança. Mas além da perseverança, você precisa amar. Ame as pessoas ao seu lado. Ame as pessoas por quem Cristo deu a sua vida. Mas uma igreja que adora. Como é gostoso adorar. E eu vi o entusiasmo do pessoal que veio aqui para o louvor. Eu acho que eles estavam com muita saudade de estar aqui, né? Dirigindo o louvor. Mas que gostoso é adorarmos juntos. Estarmos juntos na presença de Deus. Mas a igreja precisa cumprir a sua quarta característica, que é a evangelização. E a Bíblia diz que através dos apóstolos, Deus fazia obras extraordinárias. E Deus quer fazer através de você. E nesta tarde, nós teremos o privilégio de ver a Bruna. Você pode já vir para cá, Bruna. A Bruna já pode vir se dirigindo para o tanque. Porque Jesus disse que esse evangelho do reino deverá ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E a igreja, e esta igreja, esta nova igreja, a Bíblia, a senhora White diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no primeiro parágrafo, ela diz assim, que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio, tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e sua suficiência. A missão da igreja, meus irmãos, essa igreja existe para pregar o evangelho e ver pessoas sendo conduzidas para a eternidade. E a Bruna ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo. Talvez uma somatória de pessoas tenha contribuído para isso. Seus pais, o pastor da igreja. Ele está na lista. Muito bem. O pastor da igreja. Certamente teve influência dos professores das classes de escola sabatina. Mas, sobretudo, o Espírito Santo falou ao seu coração, Bruna. E você está aqui agora, para dar o seu testemunho público. Pastor Jário vai dizer alguma coisa? Pastor Jário teve o privilégio de estudar a Bíblia com você. E sabe, Bruna, quando é o pastor que dá o estudo, o batismo é diferente. Ele tem um gostinho diferente, tem um sabor diferente. Eu tenho certeza que o pastor Jair está muito feliz pela sua decisão e muito feliz por realizar o seu batismo.
E eu também estou agradecido e feliz por poder participar desse momento com você e com a sua família. Querida Bruna, você, nesse momento, está declarando a esta igreja e a todo o universo criado por Deus, de que você renuncia o mundo e tudo que o mundo oferece, e aceita Jesus como o seu único Senhor e o seu único Salvador. E porque é o seu desejo, Bruna, nesse momento, para o perdão dos seus pecados, e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, o pastor Jairo, como ministro do Santo Evangelho e obedecendo a ordem de Cristo, ele a batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e a igreja que crê diz amém. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Deus seja louvado. Parabéns. Um abraço dos seus pais. Que Deus abençoe. Agora vocês podem dizer: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Deus seja louvado. Eu queria perguntar se há alguém aqui que está conosco nessa noite e ainda não viveu essa experiência do santo batismo e que gostaria de receber uma oração para que Deus abençoe a sua vida, para que você tenha forças, para que você se prepare para viver esse momento especial, o momento do batismo. Há alguém aqui entre nós para eu poder orar? Posso só levantar a mão e eu vou orar por você? Por favor, vocês, Deus seja louvado, Deus abençoe. Vocês querem vir aqui para o tio dar um abraço em você, fazer uma oração bem de pertinho? Tio não, pastor, né? Muito bem, Deus seja louvado por vocês. Há mais alguém que gostaria de se unir? Parabéns. Olha, não, agora você não vai dizer só para mim, você vai dizer para todo mundo o que você acabou de falar para mim. Fala para todo mundo o que você falou para mim. Quando eu crescer, eu quero ser pastor. A igreja diz amém? Olha que coisa mais linda. Como você chama? Mateus. Vou lembrar de você. Mateus sem H. Então, eu vou cuidar para fazer o chamado para você quando você se formar, viu? Tá bom? Maravilha. Deus seja louvado, né? Que graça. Muito bem. E você? Oi? Pois é, rapaz. Olha aqui. Deus seja louvado, né? E você, como chama? Melissa. Melissa. E você? Helena. Helena. Vocês são da mesma família ou não? São da mesma família? Pastor Jairo dá quase para alcançar o alvo aqui, só nessa família, né? Amém. Deus seja... Hã? Ah, você Helena com H. Tá bom. Ele é Mateus sem H. Você Helena com H. Não vou esquecer disso. Tá bem? Muito bem. Coisa mais linda, né? O Espírito Santo agindo na vida dessas crianças. Desses juvenis, melhor dito, né? Há mais alguém que gostaria de vir aqui para receber esta oração? Tem mais alguém? Posso já orar? Eu ia contar uma história, mas o tempo está muito avançado. Só quero fazer o convite. Não, porque quem vai trazer você aqui não é história mesmo, é o Espírito Santo. Se você der espaço ao Espírito Santo no seu coração, Ele vai conduzir você até aqui. Tem alguém mais? Posso orar? Então vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos falar com o nosso Deus. Vem para cá, Mateus. Vem aqui. Vamos orar então. Maravilhoso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te dizer muito obrigado pelo dom da vida, pela saúde, por esse dia tão especial que é o sábado do Senhor. Mas também te agradecemos porque já estamos dentro de uma nova semana. Mas queremos também te agradecer por Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação.
Queremos te agradecer pelas boas circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Queremos te agradecer, Pai, pela decisão da Bruna de descer as águas do batismo. Queremos te agradecer, bondoso Deus, por esta nova igreja reformada, renovada. E nós queremos pedir nesse momento que o Senhor abençoe esta igreja para que aconteça também uma reforma espiritual na vida dos nossos irmãos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelos esforços dispensados, pelos recursos investidos na sua casa, e quero pedir a Deus que o Espírito Santo se faça presente nesse lugar. Eu quero pedir a Deus que cada pessoa que adentrar a esse templo sinta aqui a sua presença, e quando a tua palavra for aberta, que haja transformação de vidas. Pai querido, que esta igreja seja um instrumento para levar pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o pastorado, abençoe os líderes, abençoe os anciãos, abençoe cada departamento, cada família, abençoe os nossos irmãos em Cristo. Mas eu quero agora, Pai, pedir a tua bênção por esses juvenis que estão aqui comigo agora. Eles atenderam um chamado especial do teu Espírito. E eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe a Melissa, que o Senhor abençoe a Helena e que o Senhor abençoe também o Mateus. Eles vieram aqui em teu nome e eles têm sonhos no coração, e o principal deles é descer as águas do batismo, entregando a vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. E elas já têm no coração, Senhor Deus, o desejo de viver contigo por toda a eternidade. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor dê a eles e a nós esse grande privilégio. Pai bondoso, eu quero pedir também que o Senhor não tardes em voltar. Que o Senhor venha logo colocar um ponto final na história de pecado e sofrimento desse mundo. Mas enquanto aqui estivermos, Pai, nós clamamos que derrame o teu Espírito Santo sobre a tua igreja e dê a ela o poder de pregar. Pai querido, despeça-nos sob tua paz, nos dando uma feliz semana. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.